Olá, desejo que todos estejam muito bem. Hoje eu vim aqui trazer para vocês um pouquinho sobre a neurociência. Muita gente vê, né, que eu posto nas minhas redes sociais que eu tenho pós-graduação em neurociência, mas muita gente também confunde, não sabe o que realmente estuda a neurociência, o que realmente é, e confunde um pouco com neurologista, né? Que é o médico que cuida do sistema nervoso. É um pouquinho diferente, né? Não chega a ser uma medicina clínica, assim, mas a neurociência ela é uma ferramenta de extrema importância para o nosso cérebro, para o nosso funcionamento cerebral. Então, o que que é exatamente? Isso que eu vim trazer para vocês e o que que ela faz, no que ela me ajuda, tá? A neurociência, ela é um estudo do sistema nervoso e como que esse sistema nervoso funciona. Então, é o sistema nervoso e as suas funcionalidades, tá? Então, o objetivo da neurociência é justamente decifrar, investigar, estudar os comandos e as funções do nosso cérebro. Então vamos lá. Ele ajuda basicamente a gente compreender aquela questão assim, ó. Como que eu compreendo as coisas? Como que eu tomo uma decisão? Como que eu tenho atenção? Como que o meu cérebro funciona para que eu tenha isso? Para que eu consiga ter atenção, para que eu consiga compreender uma fala, uma leitura, como que o meu cérebro funciona, né? Então, assim, através dos neurônios, a comunicação entre eles, mas para onde que vai essa comunicação? Eu recebo como, né? Como que o meu cérebro funciona na recepção, na interpretação, na compreensão? Quais são os campos ali do meu cérebro que essa informação passa? Quais os neurônios que vão se conversando para que eu entenda? Qual é a área que é responsável por esse entendimento? Então, assim, a neurociência é isso. Ela vai fazer essa interpretação toda, assim, vai estudar todos os mecanismos de onde parte, onde recebe, né? E quais os campos que são ativados no nosso cérebro, de que forma que ele está funcionando e como que a gente interpreta, compreende, como que a gente tem a atenção, as tomadas de ações, da onde vem o pensamento, como que a gente pensa, como que a gente calcula alguma coisa, né? Qual é a parte do cérebro responsável por isso, como que se dá isso tudo, tá? Isso fisicamente. Então, a neurociência parte disso. Outra coisa também que a gente tem que ter entendimento dentro da questão da neurociência é o seguinte: não existe só esse campo físico, né? De neurônios, de massa cerebral e tudo mais, de nervos, não existe só esse campo físico. Dentro disso, como eu falei para vocês agora, existe, né, as ações, as funcionalidades desse sistema físico de neurônios, massa cerebral, campos e sistemas que fazem essas interpretações, que fazem esses movimentos e que dentro disso existem outras coisas que a gente pode estudar também. Por exemplo, existe a questão molecular, as moléculas que são envolvidas dentro disso. Existe também a questão sistêmica, a questão celular, né? Então, como eu falei para vocês, a gente estuda como que o sistema nervoso funciona, o sistema cerebral funciona, a questão celular, daí quais as células que são envolvidas dentro disso tudo, os neurônios e demais. E daí dentro disso,
a gente tem a questão também comportamental, a questão cognitiva. Quais movimentos que são feitos a partir dessas interpretações, quais comportamentos eu tenho a partir disso tudo que eu falei para vocês, dessa compreensão, dessa interpretação, desses movimentos, de tudo isso daí. O que eu tenho de comportamento, então, a partir disso? Partindo disso, aí vocês podem se perguntar, mas para que isso tudo serve, então, na parte clínica, que é a parte de atendimento às pessoas, de a conversação, a parte da psicanálise, a parte da terapia em si. Muita gente me procura exatamente para somente fazer exercícios sistêmicos, exercícios que envolvem a neurociência, para movimentar o cérebro, exercitar, não deixar ele, né, muito tempo sem muitas funções, porque assim como o nosso corpo precisa se exercitar, se movimentar, estar sempre em manutenção, né, de exercícios, de bem-estar, para que tudo funcione bem, isso também interfere na nossa atividade cerebral. Se nós não movimentamos esse sistema que é o nosso cérebro, se a gente não exercita ele, se a gente não ativa alguns campos, a gente vai ficando atrofiado nessas áreas. Então a gente começa a perder um pouco de memória, alguns comportamentos a gente tem que não tinha antes, e também a parte cognitiva, a nossa parte de movimentação também acaba às vezes ficando um pouco reduzida. E a gente aí vem aquela velha história, eu tô ficando velho, não sei o quê, mas é porque realmente não tá ativando algumas áreas, tá deixando de lado, tá ficando mais parado, mais, né? E isso não é legal. Assim como a gente indica fazer os exercícios físicos junto com os exercícios que a gente faz no consultório para o cérebro, para ativação, porque daí é um conjunto que você está movimentando, é uma energia que você está gerando dentro de você, e isso faz até você se sentir mais vivo, melhor, te causa um bem-estar, é uma sensação de realmente assim, eu não estou ficando velho, eu estou muito bem, estou cuidando do meu cérebro, estou cuidando da minha saúde, do meu corpo físico, e tá tudo bem, né? É um conjunto, tá? Então, dentro do atendimento clínico, o que a gente pode falar que a neurociência ajuda muito é fazer também, além disso, tudo que eu falei para vocês agora, a gente sempre faz uma ficha anamnese, que é para saber, né, o que a pessoa está procurando, como é que é o histórico dessa pessoa, na questão psicológica, emocional e tudo mais. Então, com as técnicas, os estudos da neurociência, eu consigo fazer essa ficha de anamnese muito mais completa, porque eu consigo identificar na pessoa alguns pontos assim que serão muito importantes para eu poder trabalhar ela no consultório depois, principalmente a questão de entendimento, assim, entender melhor, acolher melhor essa pessoa, né, que está vindo no consultório pela primeira vez. Eu vou conseguir, como eu falei antes, no comecinho ali, que através da neurociência a gente consegue ter um entendimento do sistema cerebral dessa pessoa, dos comandos, das funções. Então, eu consigo acolher melhor essa pessoa devido a isso, porque eu consigo fazer uma análise melhor desse comportamento dela, do que ela está pensando, né, das memórias dela, das funções cerebrais. Eu consigo fazer uma análise bem melhor, bem mais detalhada dessa pessoa, né? Então, a neurociência também vai mexer, e ela mexe muito
na questão cerebral, então ela junta o cérebro, as emoções e a memória. Então, essas coisas se cruzam dentro da neurociência e vão se juntar também e se cruzar no atendimento clínico, na conversa que a gente tem, na conversa terapêutica, do que as pessoas têm de queixa, do que elas querem trabalhar dentro do consultório, a gente consegue então ter um melhor entendimento e uma melhor compreensão, uma melhor interpretação, eu acho que é a palavra mais indicada, uma melhor interpretação dessa pirâmide: cérebro, emoções e as memórias. Principalmente porque na psicanálise a gente trabalha muito, né? Essa questão das memórias. Um outro campo que a neurociência também é muito bem vista, muito utilizada, é uma questão assim, eu acredito que é até de suma importância seria, né? Se todos os educadores conseguissem fazer uma especialização, né? É na questão da educação. Porque justamente por isso a gente consegue ter uma interpretação melhor desses comandos cerebrais, desses comportamentos, da atenção da criança, da compreensão da interpretação dela. A gente consegue ter um entendimento melhor e consegue fazer uma interpretação melhor dessa criança, desses alunos, né? Então, na educação, para o entendimento, seria muito interessante essa questão da neurociência, e quem faz, principalmente orientadores, né? Fazem muito especializações em neurociência, tem um resultado muito satisfatório, porque realmente assim é uma investigação. E não é uma coisa que você estuda, né, não tem ainda uma faculdade de neurociência, mas tem a especialização, a pós-graduação e tal. Então eu fiz lá a pós e eu já sei tudo sobre neurociência. Bem pelo contrário. Ciência é uma coisa que a gente estuda e vai descobrindo coisas e coisas ao longo dos anos. Então a gente estuda agora de um jeito, daqui 6 meses vai ser de outro jeito. A gente já descobre outras coisas, então é bem interessante, assim, é um campo que é infinito de conhecimentos, né? E dentro disso tudo, assim, o que a gente também faz, né, para exercitar esse cérebro? A gente faz alguns exercícios em consultórios sistêmicos que visa N situações, assim. A gente pode usar a neurociência, assim como a psicanálise, em todos os campos da nossa vida. Então, eu vou dar alguns exemplos, assim, do que a gente pode usar, assim, né? Nós temos ferramentas dentro da neurociência para a gente trabalhar o desempenho da pessoa, desempenho no trabalho, desempenho na vida dela, desempenho de um modo geral. A gente também trabalha a memória. Isso é uma questão assim que muitas pessoas procuram, trabalhar a questão da memória, que às vezes com o tempo vai perdendo um pouco e elas ficam um pouco preocupadas, né? E muitas vezes é isso, não exercitar, né? Para com tudo, assim, fica ociosa e acaba que o cérebro não está exercitando, ele vai deixando de cumprir algumas funções, alguns campos ali ficam esquecidos, né? Também a gente trabalha a questão de falar em público, de falar para uma câmera, que tem gente que trava, né? E da onde que vem essa trava? É tudo questão cerebral, a gente tem que investigar, procurar o que está acontecendo, por que a pessoa tem esse bloqueio, e aí vai e vê como que funciona a atividade cerebral dela, e dentro disso tudo, daí tem N situações também que a gente tem que fazer, verificar, conversar, para poder ajudar essa pessoa a desbloquear essa fala. Uma outra questão também que é também de bastante importância
é a questão da dicção. As pessoas que têm problemas de fala. Isso também a gente consegue com alguns exercícios, com muita conversa e muita interpretação de tudo que a pessoa está passando, do que passou, das memórias, de como funciona todo o sistema dela, a gente consegue também auxiliar essa questão da dicção, de não. Aí eu não consigo falar em público, eu não consigo falar na câmera porque me trava, então eu vou investigar o bloqueio. De repente, eu desbloqueando isso, eu já consigo falar melhor, né? Porque às vezes a gente tem todo o discurso no cérebro ali, na nossa memória, né? No nosso frontal, tá tudo na nossa atenção, tá tudo pronto. Aí eu chego na frente de uma pessoa determinada que eu preciso falar, não sai, mas tá aqui dentro. Eu consigo, mas não sai, eu não consigo pôr isso para fora. Então eu tenho esse bloqueio, ou eu coloco, mas daí as palavras vêm de forma errada, eu vou gaguejar na hora de falar. Então, assim, tem N situações, eu procurei aqui trazer um exemplo de cada situação que a gente possa passar para vocês entenderem um pouquinho. Mas volto a dizer que a neurociência é um campo infinito de possibilidades. Quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono por essa área e me ajuda muito na questão do consultório para eu poder ter um entendimento e um acolhimento mais apropriado. Eu trouxe meio que a gente às vezes não consegue trazer muito simplificado, mas eu tentei trazer de uma forma mais simplificada, tá? Porque realmente, assim, esse conhecimento da neurociência a gente fica mais pra gente e a gente consegue aplicar sem até mesmo o paciente saber que aquilo é uma técnica, uma ferramenta da neurociência. Mas nós, como profissionais, sabemos, então eu acredito que a neurociência ela é mais para o profissional conseguir aplicar melhor a função dele, né? Eu tô falando de mim na clínica com os meus pacientes, então é uma ferramenta que me possibilita ter mais ferramentas, assim, mais conhecimento para eu poder ajudar o meu paciente. Não é tanto assim do paciente vir e saber o que você está fazendo em relação ou que ferramenta você está usando da neurociência, né? Espero ter explicado um pouco melhor o que é, que vocês tenham entendido, né, de uma forma um pouquinho mais simples o que é a neurociência. E peço que vocês ativem o sininho, compartilhem esse vídeo com quem vocês achem interessante e pertinente. Um beijo grande e uma ótima semana.